Vamos lá, então. Vamos prestar atenção aí. É, Tem a questão do diagrama lá, que é da última aula lá. Quem tá me devendo diagrama ainda? Todo mundo entregou? Não. Mas qual foi a pergunta? Oi? Entendeu? Vai entregar. Alguma parte pode me descrever. Mas diagrama não tem código. Ah, diagrama. Sarna no rabo, por isso. Certo, isso aqui, esse diagrama. O programa. Não pode esquecer muito de coisas. Tá. Uma parte já me entregou na aula passada. Uma parte faltou entregar ainda. Essa parte do diagrama, né? Então, o que que é que acontece? Podemos conversar aí, senhores? Moçada? Aqui entrega o diagrama depois dele. Tá bom. Podemos? Não, tá bom. Deixa assim mesmo. Vamos entender o seguinte: nós temos a questão de que tem um funcionário. Tem um funcionário, tem a interface, e o funcionário herda para quem? Para quem ou de quem? De quem? Pessoa. Pessoa. E herda para quem? Apoio e Apoio gerente. Não é isso? O que que ocorre? Nós vamos ter que fazer para processar a folha, certo? O que que é processar a folha? Ele vai ter que pedir para a interface para ler os dados. Faz sentido? Então, primeira coisa, quando você instancia a aplicação, ele vai ter que pedir os dados da empresa. Então, pede a razão social da empresa, pede o CNPJ da empresa e pede o número de funcionários. Aí tá certo, né? Quem que vai pagar os impostos? Empresa. A empresa vai recolher, não é isso? Ela recolhe dos funcionários, ela vai pagar a parte dela e a parte dos funcionários. Ela que vai recolher, né? Então, a empresa tem que ter o quê? Tem que ter o total de INSS, que é um dos atributos que tem lá. Tem que recolher o imposto de renda, que também é ele que sabe quanto que foi, não é isso? Aí vai ter o total desconto, ele tem que saber quanto que é o salário bruto que vai dar, total bruto que ele tem que da folha. E tem que saber o total líquido também, e o total desses descontos que ele vai fazer, tá certo? Então, o que ocorre? Para fazer isso, o que que precisa? Nós temos a situação de que o programa é o que vai executar esse processo, certo? Ele vai criar a instância da interface. A interface vai ter que ter o peça dados da empresa. Mas a interface também tem que ter o peça dados do funcionário, não tem? Também tem que ter. Então, o que que ele vai fazer? Nós vamos ter que fazer de uma maneira que vai levar em consideração o quê? Programa. O que que é que a classe programa vai ter que ter? Ela vai ter que ter uma instância da empresa. Vai ter que ter uma instância da interface. Não é isso? E o que mais? funcionário. Mas o funcionário é de quem, segundo o nosso diagrama? Da empresa? Não é a empresa que tem funcionários? O programa não tem funcionários, concorda? Então, como é que tem que acontecer? Vou ter que ter um processo à folha. Esse processo à folha vai acontecer aonde? Hã? O processo à folha tem que estar dentro da empresa, porque é a empresa que tem os funcionários. E como é que chega a interface? Onde que está a interface? No programa. Fez sentido a colocação? Por que que nós temos que discutir? Não? Ah, então tá bom. Então tudo certo, então. Quem tem a interface? Programa. É ela que instancia?
É. E na interface que tem o peça dados funcionário, não é isso? Mas quem vai processar a folha? Opa, temos diferença aí. Quem? A empresa. Ué, quem tem funcionário? A empresa. Quem tem que processar a folha? A empresa. E como é que processa a folha? Se para processar a folha ele não tem que ter acesso aos dados funcionários? Tem que criar um RH lá. Ué, fez sentido as colocações aí? E como é que a interface vai chegar no processo a folha? Oi? O processo a folha está onde? Está na empresa. Então, lá no processo a folha, eu não vou precisar pedir os dados do funcionário? Sim. Quem tem a peça dados funcionário? Isso. Não. Interface. É a interface, não é? E como é que a interface chega no processo folha? Funciona? Ah. E essa questão de passar por parâmetro do processo folha, ela seria o quê? Mas é uma função de quem? De quem que tá chegando lá? Hum. Então, eu vou ter lá, é, class empresa, certo? Tenho class empresa. Dentro do class empresa, eu vou ter os atributos lá, né? Vou ter lá protected, é, razão social, string, razão social, certo? Eu vou ter protected, string, CNPJ. Eu vou ter que ter lá protected, int, num número de funcionários. Ah, consegui acesso. Aí eu vou ter lá protected, float, ou double, é, INSS. Total de INSS, né? Vou ter protected, double, tot, yes. Double, tot, desconto. Tot, sal, bruto. E por último, double, tot, sal, líquido. É isso? Seriam os campos principais que a gente tem que ter lá, não é isso? Beleza. Vou ter lá o constructor, vou ter lá public, empresa, constructor. Vou ter o que mais? Vou ter os get set desses atributos, certo? Mas eu vou ter que ter um método public, colocar aqui como sendo os gets e sets aqui, certo? Eu vou ter que... Todos. alguns só get, né? Os totais vão ser só get ou setar, porque ele vai calcular, certo? Mas eu vou ter lá um public void processa folha.
certo? Não é isso? E esse processo, a folha, vai ter que fazer o quê? Esse é o cara que a gente precisa discutir, certo? O que que é que esse cara vai fazer? Então, ele vai precisar receber o quê? Tem que chegar o quê aqui para ele poder trabalhar? Sim, mas quem tem os dados? A interface. E como é que a gente chama então? Vai passar por parâmetros. Interfaces a inter. Isso é uma ligação que acontece? Isso pode ser feito? Essa é a pergunta. Olha, mas ele tem que ir com o carro, você vai chamar lá do negócio de base, né? Funcionário, no caso. Então, mas aqui, a hora que vai chegar aqui no processo a folha aqui, como é que vai ser esse processo a folha? Porque a hora eu vou ter que ter um funcionário que é do tipo funcionário, que é o comum. Ora eu vou ter um funcionário que vai ser apoio. Ora eu vou ter que ter um funcionário que é gerente. São três tipos diferentes, não são? Como é que nós fazemos isso acontecer aqui? E essa questão de colocar a interface aqui no diagrama, nesse diagrama que eu pedi aqui, onde que ele está nesse caso aqui? Ah, chamar de negócio de base lá? Oi? Chamar de negócio de base lá? Não, Não. não. A gente chama base quando? Quando que a gente usa o base lá? Quando eu vou estar tratando de um método que é de uma outra classe herdada, né? Neste caso não é herdado. Na interface, a gente não fez herança com a interface, fez? Não. Como é que fica neste caso, então? Vai ter que fazer um, sei lá, um lixo para verificar o tipo de funcionário. Mas onde que eu vou ler os dados do funcionário? Quais eram os atributos que a gente tinha? A classe pessoa lá atrás, a gente tinha o quê? Classe pessoa tinha nome, idade, sexo. Pessoa. Ué, muito bem. Protected, string, nome. Nós tínhamos protected, int, idade. Tínhamos protected, char, sexo. Não é isso? Aí desse cara aqui, a gente fez a classe funcionário. Sim, não é isso? Aí na classe funcionário, a gente colocou o que mais lá? Protected, int, matrícula. Aí o que mais? Oh, float, um salário básico. Sal, base. Aí o que mais? Independente. Int, num, deve. O que A mais? função. Função, carga. Vamos colocar como char, string, vamos colocar como char, Station. F funcionário, G gerente, A apoio. Vocês querem? Colocamos string, vocês escrevem inteiro. É char, né? Hum. Char, é, cargo. É isso? A é apoio, F é funcionário, G é gerente. É isso? Hum. O que mais? A comissão lá de gratificação do gerente. Mas isso é no gerente, não é aqui, né? Ah, ele também puxa. Certo? É.
Aqui tem o que mais? Só. Os impostos. Impostos. Impostos seriam quem? O imposto vai fazer como atributo ou vai fazer como método? Como método? Porque daí o que acontece? Eu tenho lá o CALC e INSS. É um cálculo, certo? É 10% sobre o salário bruto, não é isso? Eu vou ter o CALC e IR. Aí tem aquela tabela do imposto de renda que a gente pegou a atual, não é isso? Que está valendo, certo? Então, ele vai ter o desconto de INSS e imposto de desconto de IR, certo? Aí o que acontece? Eu vou ter o salário, desconto. Desconto vai ser INSS mais IR, certo? Eu vou ter o salário bruto, que supostamente vai ser o salário base, teoricamente, mas se ele for gerente, ele vai ter a comissão que ele vai ganhar lá de chefia, não é isso? Certo? É, Então, se a gente deixar aqui como sendo esse cara aqui, eu vou ter aqui o public. O que é que eu tenho que ter aqui, public? Uma coisa que tem que ter em todas as classes vai ser o quê? Constructor. E o constructor começa com public. Funcionários. Depois tiro os acentos, né? Porque aqui em cima também, né? O pessoa, pelo menos o constructor tem que ter, né? Concorda? Seja o constructor genérico, né? Tem o constructor que inicializa. Ó, desses caras aqui, gerou o que é a classe funcionário, certo? Funcionário vai usar lá na empresa, não é isso? Aí depois, além disso, a gente criou a classe apoio, que herdou de funcionários. O apoio, ele criou atributo? Salário família. Mas salário família é um método ou um atributo? Não tinham pensado por esse lado, né? Então, precisa ser calculado. É o método, né? Ele precisa ser calculado pelo número de dependentes. Então, aí esse número de dependentes que está aqui em funcionário, ele pode ser repensado e colocado como sendo só o apoio. Mas dependente, independente dele ser apoio, ele vai ter dependente, não é isso? Então não faz sentido, né? Ele pode ter apoio, tudo Pode ter pode ter. dependente. É. Então, aqui eu vou ter pelo menos public apoio, que é o constructor, certo? Tá certo esse constructor que eu fiz? Não, Não? posso ver. Ah, a gente começa colocando aonde? Onde? Deixa eu falhar. É, dois pontos. E além desse, vai ter, então, class gerente. É isso? Que herda também de funcionários. É isso? E ele vai ter algum atributo? Comunicação. Protected, protected, é, uh, o- sim, né? Como é que vamos chamar ele? Eu coloquei pontos. Bônus? Gratificação. Gratificação? Gratificação de função. Bônus gerente. Então, vamos, vou pegar a parte de um, parte do outro. Faltou um bônus aí no final. Bônus Natal. Gerência.
E aqui ele vai ter o quê? Constructor. Public, gerente, né? Vai ter o base. Certo? Beleza. Mas isso daqui é o mínimo que a gente tem que ter em cada uma das classes, certo? Aqui todos eles têm que ter o get set ali, os atributos que foram criados. É isso? O que que vai acontecer? Onde que vai ter o sobrescrever o método? Aí. Vai ter o quê? Vai ter o método virtual em funcionário. Qual que é o método? Virtual. Vou chamar de forneça sal líquido. Ah, tem. Vai tornar double. Quem mais? Tem mais alguma coisa? Tem que ter? Não, vamos dizer assim, só o que que vai ser virtual? Só o sal líquido? Mas o sal líquido ele vai atrapalhar, vai ser usado aonde? Onde que vai estar o override dele? O salário líquido? Tá certo isso? Public override double forneça sal líquido. Não. No gerente eu vou mudar o salário líquido dele? É, mas não é no salário líquido, né? Ué, ou ele vai ganhar mais. Além de ele ganhar mais, vai descontar menos? Ué, o apoio, ele ganha a gratificação do auxílio educação, né? Porque aqui no caso do base aqui, eu vou ter que ter um cálculo, né? Um public, double, forneça, aux, edu, que é auxílio educação, certo? Mas o auxílio educação é já para o apoio, que ganha pouco, poder ter uma ajuda. O gerente ele já vai ganhar mais, ele já ganha um salário melhor do que qualquer outro funcionário, não é? E aí ele vai ganhar ainda uma bonificação em função, uma gratificação em função dele ser gerente, e ainda você não vai recolher imposto dele? Eu acho que a Receita Federal não vai gostar dessa brincadeira. Eu acho que não vai. O que que você acha, Vanderlei? Olha, não vai, não tem como dar, como descontar um benefício, entre aspas, né? Hum, mas se o cara ganha comissão porque ele vende, Comissão desconta. desconta? Tem. Essa gratificação que ele tá aqui de gerência é porque ele precisa, é necessário, precisa ajudar o gerente, é isso? Ele ganha pouco, então você precisa ajudar ele. Faz sentido? É igual a gerente ganha, quase não ganha. Mas vem, o É, gerente ganha. o gerente ganha sobre a produção do funcionário. Então, daí não vai pagar imposto que ele ganha? E se vai pagar imposto, ele tem que estar onde? Hã? No bruto. Significa que se vai estar no bruto, vai ter que fazer o quê? Vai ter que ter um virtual. Fez sentido aí? Virtual, double, forneça, sal, bruto. Certo?
Se aqui tem virtual, onde vai estar o override? Gerente. Bem no gerente. Oi? Fez sentido, hein? Tá. Então, essa é a estrutura básica que vai ter. E aqui eu vou ter que ter esse cara aqui. Como é que é a logística que vai acontecer para você poder processar a folha? Eis a questão. É por isso que nós estamos conversando esse assunto. Fez sentido, hein? Como é que faz? Como é que vai? Qual que é a ideia que tem? Eu tenho 10 funcionários na empresa. Esses 10 funcionários, eu tenho que processar a folha dele, não é isso? Então, eu vou pedir que dados dele? Como é que eu vou pedir os dados? Como é que eu vou montar a estrutura? Processar depois vai pegar o salário bruto geral. Sim, mas eu tenho que primeiro pedir os dados, para depois gerar o objeto. Eu tenho objeto já? Está certo. Hã? Está certo. Eu vou ter que declarar o objeto, mas vamos dizer assim, eu tenho um objeto que é funcionário, eu tenho um objeto que é gerente, tenho um objeto que é apoio, certo? São três objetos. É o mesmo objeto? Não, são três objetos, certo? Mas o que que acontece? Qual que é a lógica que a gente tem que ter para poder fazer essa folha rodar? Qual que é o roteiro que vai ter que acontecer? Tem 10 funcionários, eu vou ter que fazer um laço de repetição, certo? Como é que como é que eu vou montar essa estrutura então? Eu vou ter um int, um, um n, que é o que vou contar a quantidade de funcionários, que eu vou dizer que começa por zero. Que mais? Número de funcionários. O número de funcionários já é do próprio objeto empresa, certo? O próprio objeto empresa tem num func aqui. Então ele já tem a quantidade de funcionários, certo? Como é que ele vai fazer esse cara aqui? Então, o que que ocorre é o seguinte: primeiro, quando eu tenho essa herança acontecendo entre pessoa, funcionário, apoio, gerente, o que acontece é que eu posso instanciar genericamente um objeto pai, base, certo? E eu posso colocar nele o que herda dele. Então, no objeto funcionário, por exemplo, vamos dizer assim, vou colocar aqui, ó, funcionários, o func, certo? Não instanciei, eu declarei o objeto, certo? O que que isso permite? Dentro do conceito de orientação a objeto, ele permite que os herdados com ele possam ser instanciados nesse mesmo objeto. Porque dentro do conceito no C Sharp, ele tem o object. Esse object, ele é o objeto pai de todos os objetos que tem dentro do C Sharp. Ele é o mais genérico. O objeto zero lá, vamos dizer assim. Mais alto nível, certo? Tudo herda desse object. Como tudo herda desse object, o que que acontece é que eu posso colocar dentro dele qualquer objeto que eu queira, eu posso colocar dentro dele. Daí nós podemos objeto, sei lá, dentro do ou melhor, É, posso chamar de objeto, ele vem de object. No Delphi, ele tem lá o T-object, que em Delphi ele usa tudo com T na frente. Aí tudo herda de T-object. E qualquer objeto pode herdar posso colocar dentro desse T-object, certo? O nome que eu der para ele. Então, eu disse aqui, não instanciei e coloquei aqui, certo? Que acontece? Como que é a estrutura toda que eu vou ter que ter para poder fazer o processo a folha? Vou ter que percorrer funcionário a funcionário, não vou?
Pelo tipo que ele vier lá, eu posso instanciar o tipo que ele é. Faz sentido? Então eu vou ter lá que eu tenho 10 funcionários na empresa aqui, ó, num fluxo. Tenho 10. Como é que vai ser aqui a estrutura que eu vou trabalhar? A estrutura é contador ou condição? Quem acha que é condição? Quem acha que é contador? Só eles que respondem? Vocês vão responder hoje? Deixa eu perguntar de novo. Quem acha que é condição? Levanta a mão. Quem acha que é contador? Levanta a mão. Ah, melhorou. Se é 10 ou se é quantidade, é contador. Viu? É. Se é contador, vou usar o quê? For. Então eu vou colocar for n, começando com 1. N menor ou igual a quem? Um, um. Vou fazer o quê? N mais mais. E vou fazer o quê? O que que é a primeira coisa que eu tenho que fazer lá? É. Oi? Na prática, não. Na prática, eu tenho que ter aqui como variável aqui os atributos que eu vou ler lá, certo? Então, se eu tenho string nome, vou ter que ter nome. Eu tenho matrícula, que é string, também vou ter que ter aqui, certo? Tinha mais alguma coisa que é string? Eu vou ter lá int Da empresa. da empresa. É só interessa do funcionário, certo? Ah, ah, não. É int? Então, vou colocar int. Então, do J string, só do número, tamanho. Então, matrícula, o que mais? Não deve. O que mais? Eu vou ter lá, float, salvas. Ah, era double, verdade. Tem alguém prestando atenção, então? Sal líquido. Sal líquido é do quê? A gente colocou como atributo? É método. Sal bruto, método. INSS, IR, desconto. Então, são esses caras aqui, certo? Ah, e aí vai ter o char, que é sexo. O que mais? Cargo. É isso? Aí o que ocorre? Feito isso, você tem o quê? Não, eu vou ter que vir aqui e chamar quem aqui? Aí, enter, peça. Eu tô pedindo quem? É. Aí eu vou passar o quê? Nome, idade, sexo, matrícula, não deve, cargo, mensal, base, certo? Vou lá e peço esses dados, ok? Aqui no caso, eu tenho mais um que não está aqui, que é double, que é grátis gerência, certo? Porque na interface, você vai ter que checar o cargo. E se o cargo for gerente, aí você vai pedir. Faz sentido? Grátis gerência, certo?
Faltou família, né? Só família. Mas o família, ele depende de Do quem? número, né? Número de E dependentes. do cargo. Se o cargo for apoio e tiver dependentes, ele vai calcular o salário de família, certo? Então, o que que aconteceu? Eu pedi os dados aqui, certo? Aí, e agora? Faz o quê? Tem que somar os da empresa. Não. Verificar o cargo. Mas eu já tenho objeto criado. Tem que fazer aquele negócio que é tipo funcionário, reserva, funcionário. Coisa assim, não? Como é que é? É um negócio que eu vi. Um negócio que você viu aí. O negócio que eu vi é bacana, né? Serve funcionário. Hum, Substancial ao fim. É, substancial ao fim. também chamado, né? É. Mas a gente vai fazer isso como? Como é que a gente vai fazer? Não, antes disso eu tenho. Depende. Oi? Tenho. É, sei. E aí, como é que a gente verifica o cargo? E If, cargo igual a. se o cargo for igual a quem? Ah, essa não vai embaixo, né? A F. F. Se for igual a F, eu vou fazer o que aqui? O fundo igual ao fundo. Mas ele tem que passar um negócio por dentro da gente. Isso. Eu tenho o func, recebe, Mil funcionários. new, Funcionário. funcionários. Ah, daí dentro dos parênteses tem que colocar o. Aí aqui, isso. O que que é as coisinhas? Ah, não, exato. Independentes. Salvar. É matrícula, não deve, falou, cargo. O cargo de novo? Ué, mas ele tá no objeto? Tem? Ele já verificou se o cargo. Né? Não preciso mais dele? Você já Assim, está dizendo que isso é igual ao funcionamento do construtor lá, que ele criou. depende do constructor lá. O que eu disse. É, certo? E aí? Então, com esse cara aqui, daí tem o quê? Ele criou o objeto, certo? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho o func agora. Tem que chamar essa função lá de calcular isso, calcular o salário. Eu tenho que calcular os métodos, não tem? Mas vamos seguir no else aqui então, né? Como é que fica aqui então? É o seguinte. Else if Cargo igual cargo igual a. a. Hoje, Ah, desculpa que é simples. inglês. É, vocês não estão prestando atenção direito, moçada. Estão dormindo aí. Aqui é uma técnica nova. Copia de cima ali vai errar. Hã? Uma técnica nova. Daí, vai fazer o que aqui? Uma coisa inicial. Só que Não. O func recebe eu apoio lá. new apoio. Novidade, sexo, briga. Mas é da classe. E pode ficar o func e ele é apoio? Pode pôr. Pode. Ah, se você vê. Ah, Com apoio. Não, é o funcionário genérico ali depois eu atribuo. Tá estranho. e daí? Nossa. Igual a G. Não precisa não. Subentende que não vai fazer diferente, né? Gerente.
Bom, né? Tem outro lá, né? Grátis, gente. Entendendo? Que B.O. E como é que ele vai totalizar quanto deu de INSS, quanto deu de salário bruto, quanto deu de salário líquido? Você teria que criar o variável para. Não. Você tem que fazer um contador para ir armazenando valor. Ah, E tipo, o INSS total recebe INSS e mais igual. Não, mais igual INSS. Ou não? É, acho que vai ser. como é que faz, hein? Você faz um contador fora dos itens, Hum. sei lá, um DOT, INSS, DOT já usou, né? Ué, não é o atributo que está aqui? Chamar DOT INSS mais igual INSS. Mais igual? Não lembro se você estou com meta. Pera. Não. Aqui é do pessoa no funcionário. Eu só coloquei do salário líquido e salário bruto, né? Mas vai ser o quê? É isso aí, INSS. Pode ser o forneça, ou pode ser calque, INSS. É aonde fez a conta lá, INSS. É, Cálculo INSS. vai fazer isso aqui. O DOT IR vai ser mais igual o ponto, calque IR. Fez sentido? É, o detalhe que tem é que, por exemplo, no caso do gerente ou do apoio, tem coisas que vão ser diferentes, né? TOT é sal bruto mais igual o quê? Func Com são base forneção. forneça sal bruto. TOT desk, acho que é. TOT desk mais igual func Cálculo 10. sal desk. Aqui é um líquido, né? Voltou líquido. Pronto. Cálculo saúde. Aí é forneça. Cheguei lá em cima, onde foi feito tipo, esse forneça salvo, Hum, foi onde, no caso, aí foi feito o cálculo para fazer o salário mínimo. como é É, que é? essa função ali é forneça salário bruto, Ah, porque o meu eu fiz cálculo e saldo bruto. hum, É o mesmo sentido ou não? é. É, o forneça é porque você vai ter que buscar, né, o total lá. Ele vai fornecer o valor que vai dar o salário bruto do funcionário. Daí dentro desse construto ali vai ser feito Não, a ele é um conta. método, É não é dentro do método. atributo. É, não foi colocado como atributo aqui. Aqui na empresa foi, mas no funcionário não, certo? Então aí é onde teria é, salário mínimo, né? Recebe descontos menos salário base menos desconto. Aonde? No salário líquido? O salário líquido é o salário total já com os descontos. É, né? É, O bruto. sem os descontos. Ué, eu falei alguma mentira? Porém, Oi? com os pontos, assim,
Com, né? Então, ali é onde tem Ué, a o parte INSS vai ser calculado com base em quem? Qual? do INSS, É. os 10 os 10%. Então, INSS vai ser calculado com base em quem? Mas aí, volta lá em cima, né? Onde está a função do salário líquido, ali, forneça. Forneça salário líquido. Ali dentro estaria o salário bruto menos descontos, no caso, né? Ele seria o. Está lá em cima ainda. Não tem mais lá em cima. Funcionário começa aqui. Então, faltou ter alguma coisa ali de salário líquido. Não, nós não implementamos método. Eu só coloquei assinatura, só para a gente poder se localizar. Não Não, foi? mas só deixa eu entender. Essa parte ali é onde faz isso, né? Onde É, faz os cálculos. é. Eu achei que aí ia ser outra coisa. Eu Vixe. achei que aí era onde ia puxar lá da interface para fazer. Entenderam aqui a colocação do que eu tô falando? É, não sei se vocês lembram, mas a gente começou lá no primeiro período fazendo cálculo do salário, lá, né? Desconto de INSS, etc, né? O primeiro susto que eu tive. Como assim? Ô, louco, quase igual? Não tem nada diferente? Pois aí também, né? Ué, aqui também? Só tem IFE? Ué, mas a gente viu o nome, idade, sexo ao longo do primeiro período. Hã? Ué, mas não é informação de uma pessoa? Poderia que fazer uma folha de pagamento. Tem aqui em Excel aqui. Não foi as coisas que a gente viu até agora? Certo? Entenderam aqui o processo? Aí esse total que vai aqui percorrendo, ele vai gerando os totais, certo? E cada vez ele vai pegar um funcionário. Tranquilo? Essa é a parte que vocês precisam me entregar. Tô rodando. Só essa parte aí? Processa a folha. Porque a hora que ele terminar, ele vai fazer o quê? Ele não vai gerar os totais da empresa? E aqui, na verdade, ao final de cada funcionário aqui falta, eu vou ter que ter a Inter, aqui, ponto, Mostrar dados funcionários. o dados funcionário a gente pode chamar de quê? Mostrar folha. Não, folha é de todos, né? Oi? Gente. Olerite. Como é que se escreve olerite? Folha de pagamentos. Poder de pagamento também. Nossa, eu leio. Sério? Ai, cara. Folha de pagamentos, legal. Não, mas em português. É português. E aqui vou passar o func. Aí é um chato, cara. Certo? É, ele vai passar o objeto e vai mostrar o demonstrativo do funcionário. Certo. Não, Mas isso daí lá na engenharia, você não vai precisar a gente dar mais nada, né? Claro que vai. Aqui é demonstra. Ué. Como assim? Parte vencedor que é o senhor. Como assim? O outro ali, ó, tá quieto até agora ali. Como assim? Hoje eu vai com o ônibus, eu vou vai com o ele. Ele vem mais cedo. Entendeu? Fez sentido, hein? Entendido. Senhor, forneça salvo de calma, salvo seria o mesmo sentido, só mudou o nome. É que o imposto vai ter um cálculo ali, né? Não, eu falo só o nome do método. É o nome do método. Poderia Sim, ser calma, salvo, sem vai mudar nada. pode, Implementação. pode. Poderia ser coxinha. Não, é porque forneça
pensei, tipo, ah, o cara já vai escrever ali. Ah, não. Poderia ser cálculo tudo. Você só conseguiu fazer essa atribuição do funcionário genérico para apoio, para gerente, porque você não colocou atributos, você colocou método, não tem nada a ver. Volta a fita. Como é que é? Você só conseguiu fazer essa atribuição tipo, de funcionário genérico que você uniu o apoio ou uniu o gerente, porque você não colocou atributo neles, você só Não. colocou método, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Se você É que colocasse alguma. qualquer objeto dentro do conceito de orientação a objeto, ele leva em consideração que o objeto mais base, considerando que eu tenho acima é base, pode receber qualquer tipo de objeto que vem abaixo dele. Então, se tivesse atributo, ele ia puxar igual. É, não quer dizer porque foi colocado o método ali. A colocação do método aqui, em vez de criar como atributo no funcionário, é porque você pode ter um ponto de vista que eu não preciso necessariamente armazenar para essa situação, certo? Mas eu poderia considerar de ter o valor de INSS do atributo do funcionário, o IR do funcionário, o salário bruto, o salário líquido, todos os valores individualmente. É só para mostrar que eu posso pensar de outra forma, sem armazenar essas informações e processar e acabou. Na folha de pagamento, justamente faz o contrário, ele armazena tudo individualmente para cada mês, porque pode ocorrer mudanças, né, de alíquota e etc. Então ele tem que estar tudo registrado, certo? Mas não é por causa disso, é só para demonstrar que pode ser feito também de uma forma mais direta, certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Também entendi a parte do que tem que, lá embaixo, no, onde você fez a empresa do RIT, tinha que passar o cargo mesmo ali, parâmetros. Eu não tinha pegado essa parte aí. Esse aqui? Não, depois, quando já instanciou ali o objeto, tem que passar o cargo aqui, né? Ah, é um atributo lá, nós colocamos com atributo o cargo lá, funcionário. Ah, tá, só para. Tá. Eu achei que. Beleza. Porque na hora que vai fazer a demonstração aqui do funcionário lá que eu mudei, eu tirei o Olerite lá, coloquei demonstra funcionário aqui, você tem que saber qual o tipo que ele é, certo? E para ele saber, estava na variável lá. Se não armazenar no objeto, o que que vai acontecer? Banana. Porque quando ele for funcionário, for é, gerente lá, você tem que, vamos dizer assim, apresentar o valor de gratificação do gerente lá, certo? E para isso você tem que saber qual o cargo dele, certo? Se você não tiver o cargo dele no objeto, a variável apagou, pegou outro funcionário, já era. É, mesma coisa com o salário família do funcionário. Ele é apoio, então tem que mostrar quanto que ele ganhou do salário família. Demonstrativo aqui. Fez sentido? Tô tranquilo, hein? Entenderam o processo? Aí, vou entrar com. Vou chamar esse demonstrador. Aí eu É. tenho que colocar tudo que ele vai mostrar nesse jogo. Os atributos que. Posso usar o novo. Sim, eu tô passando o fundo que ele para ele, certo? Vocês acharam que era aquele monte de atributo lá nessas classes todas era à toa, né? Não é. É que dessa forma ele vai gerar o cálculo da folha mesmo. Fez sentido? Começou a aparecer com uma aplicação profissional? Muito interessante. Interessante, né? É isso? Beleza? Só um pouquinho. Deixa eu um negócio perguntar. Aí, Ixi, deixa aí, deixa aí. Por aí. ó. Obrigado. Calma, calma, sem movimentos bruscos. Oi? Porque senão, se começasse com o gerente, tem que seguir nos outros. Não, porque no número de funcionários, quando você entra lá no número de funcionários, você não vai dizer que tem 11 funcionários para dizer que é 12.
Você não vai colocar que é 9, você tem 10. É, funcionário é real. porque ele compra mais igual, pode começar em zero. Se fosse um vetor, você começaria na posição zero. Não é um array aqui no caso, certo? Então, scrolladinha para baixo só. Peraí. Ai. Vendo onde estava antes. Cara, deixa eu corrigir o dado. Dá tempo. Nós vamos ficar até depois hoje. Quem? Eu, senhor. Só mais o New Gerente. Oi? Construtor do New Gerente. Não vai não zerar a gratificação de gerência? Pois. Peguei dois, eu Não. A gente fez o. Tá subindo agora. Oi? O senhor fez ali, né? Ah, tá, verdade. Vocês Mas que lá vão no. fazer, né? Também quer que o senhor faz tudo? Você é legal. Depois manda mensagem, ô senhor, como é que faz isso? Deixa eu perguntar, lembra aquele dois pontos base no 40? Não tem como Ah, aquele F, não sei o quê, não sei o quê, do PIB. é bem. O que que é esse public gerente aqui? Ou o que que é esse apoio base aqui? Que é que chama isso aqui? Como é que chama esse cara aí? Você só coloca ali dentro do parênteses quando é tipo, eu quero pegar só o nome. Você coloca F, não? Aí você coloca esse aqui de novo. Você vai puxar só o Não, nome. não é aqui que coloca. Não? Não, Não fica dando ideia. Ah, vai estar quase certo. não é aqui que coloca. Isso Quando que aí, usa ref? É, o que que é ref? De onde que vem ref? Diferença. Referência. Isso significa que se está colocando aqui, ele vai ser o quê? Vai, também. Não, vai. Vai ter que colocar aqui. É aqui que coloca. Por que que tem que colocar aqui? Vixe, Tem que colocar em todos? não tem um negócio que você usa o frango, esse hack, tem melhor. Não. Tem que colocar também não. Ai, como você não fala? Índice, também. Não. Quando você chama o método, que é esse caso aqui, não. Eu estou chamando aqui, ó. O que que é isso aqui? Peça funcionário. Estou chamando na interface para pegar os dados. Ele tem que ser por referência, por quê? Porque eu tenho que ler o tipo do objeto, os atributos lá, certo? Então tem que passar por referência, não tem? Senão eu vou ler lá e ele vai trazer os dados para cá? Não. Tá bom, tudo assim. Como é que chama esse cara aqui? Como é que chama esse cara aqui? É. Não, esse que tá. Como é que chama esse aqui? É o quê? Fala pra fora. Construtor. É o constructor. Aí, ó. Ele ganhou um ponto. Assim como esse cara que tá aqui também é constructor. E constructor eu não coloca o ref. O valor ele tá indo e vai ficar lá. Não preciso que ele traga alterado. Mas isso aqui é um método. Ele vai ter que ler lá e vai ter que trazer alterado para mim. Então ele tem que ser por referência. Claro isso? Deu para entender que tem uma série de recursos que a gente já viu anteriormente que está sendo aplicado aqui, né? Por isso que precisa dessa explicação aqui, senão não. Vocês iam fazer desse jeito? Tem que saber que existia fazer assim. Tem que saber que existia. Outra pergunta aí. Ah, O ref tem que colocar lá quando está na classe interface também? também.
Lá tem que colocar o tipo daí, Mas junto com o ref. junto com o ref. Ah, isso que eu tava falando. Mas na classe interface, lá no peça Sim. func lá tem que ter. Aqui. Ref é de quê? Referência. Aqui. E esse aqui é o quê? Esse aqui que tá aqui dentro dos parênteses aqui é o quê? Como é que chama esse cara aqui? Não. Não, Os atributos. não. Parâmetro. Parâmetros. Passagem de parâmetro por Referência. referência. É. Por Não. isso que eu uso ref. Ref de referência. Não de. É de referência. Faz sentido? É de ref. É. Não, só na palavra. Vai falar. Eu já saí de lá. Estão dando estratégia. Entendido? Mais dúvidas aí? Eu vou ter depois. É, a minha. Meu forte dúvida tá lá. Pô, como é que faz? Poder lá nos vezes. Deixa eu perguntar, ela Eu tem sei que que criar tem o mil, o você desconto tem. alguma coisa aí dentro? Em umas partes vai. Nessa daí, eu já No processo, a folha não. Mas na classe que vai usar, vai. chama assim. Não sei se funciona. Temos que falar com o eficiente. Esta para ver. Ah, voltou por Não, tem que usar, testar usando isso aqui. Ah, não, É isso daí aqui que sim. vai gerar Folha. a folha. Bacana? Mais uma dúvida? Christian? Fernando? Só tá você agora. O outro já foi. Natan? Eric? Tudo certo? Renan? Ryan? Ok. Leandro? Para essa folha aí, funcionário, preciso colocar público e. Isso aqui significa. Aqui você está falando. É. Aqui é o quê? O que que é esse cara aqui? Ele é um atributo da classe? Não. Ele é um atributo da classe? Não. Ele é o que aqui? Não. Não é um método. Ele tá, ó, se você olhar aqui embaixo, olhar aqui em cima, aqui ele está declarando o quê? Variável para usar. Ok. E aqui? Também. Também. Então, isso aqui está declarando o quê? Não, isso sim, beleza. Hã? Ah, Quase. Está declarando um objeto do tipo funcionário. É. que é esses tudo int, funcionário, string, não tem o protected, public. Se ele fosse atributo da classe ou método da classe, ele teria que ter. Mas isso aqui é um método. Tá vendo aqui, ó? Ele é um método aqui. E esse método que está aqui, esses caras que estão aqui são locais. Ele só vale aqui dentro. Então não tem que colocar protected, não tem que colocar public. Eles não vão ser. Eles não vão sair daqui, eles só vão ficar aqui dentro. Fez sentido? Então ali, over string, those liberty, o string Não. Porque aqui, neste caso aqui, eu estou chamando o método, peça func. Eu estou colocando ref porque
dentro do C Sharp, a passagem de parâmetro por referência, diferente do C lá, que a gente tinha que colocar o asterisco ou o E comercial lá, né? Que é o ponteiro, no caso. No C Sharp, a passagem de parâmetro por referência, eu coloco o termo ref na onde eu chamo e onde eu declaro. Eu tenho que colocar nos dois, para ser a passagem de parâmetro por referência. Se eu colocar só em um, ele não volta. Tem que colocar necessariamente nos dois. É a regra do C Sharp, certo? A interface tipo, nós da empresa, a gente vai fazer ele só uma vez, depois o total INSS, o total IR já vai ser atribuído direto, já, né? Já vai totalizando aqui, ó. Esse TOT NSS é um atributo da classe da empresa, ó. Deixa eu só mostrar. É, ó. O TOT lá no processo a folha, perdão, no programa, ele vai chamar o peça empresa, e você vai lá colocar os dados da empresa. Razão social, CNPJ, número de funcionário, certo? Aí você vai colocar o demonstrativo no final, você vai chamar a empresa, ponto, processa a folha e vai passar a interface. Ele vai pegar todos os funcionários, vai ler e vai fazer. Aí depois disso ele vai ter lá a inter, ponto, mostra demonstrações da empresa. Aí vai dar o total da empresa. Fechou? Observar que não é um negócio assim, não é só jogar as classes lá como os outros exercícios que nós fizemos. É um negócio um pouco mais travado, um pouco mais fechado. O texto. Beleza? Então, a gente falou, ele vai mostrar primeiro os dados do funcionário, tudo depois o total do É, da empresa. da empresa. Mostra funcionário por funcionário, depois, aí depois somatório. Fez sentido? Perceberam que as coisas se. Complica. Não, se integram. Elas vão se integrando, assim, vão se encaixando. Isso porque a gente não começou a mexer com interface gráfica, certo? A gente não viu nem vetores aqui dentro do C Sharp ainda. Tem a parte dos vetores ainda que a gente vai trabalhar. Aí isso, uns 3 anos. Não, que 3 anos. Se não, isso, 3 anos. Foi, você. Entendido? Alguma outra pergunta? Precisava explicar isso aqui, não precisava? Você nunca ia ver isso daí, dependendo das horas. Por isso que eu falei. Se eu falasse eu quero a folha, ia estar lá a folha. Folha 4. É, A4, né? Aí a folha. Entendido os detalhes? Beleza? Posso fechar a videoaula, então? Alguém tá com mais alguma dúvida aí? Sim. Ah,